A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo. O tema de hoje é: Jesus, tenha misericórdia das nossas crianças. Muitas crianças no nosso país são vítimas do estupro. Muitas crianças no nosso país morrem de fome. As crianças são bússolas que apontam para o reino de Deus. E por quê? Porque as crianças têm o jeito de ser do reino. Por isso, o nosso Senhor Jesus Cristo disse assim: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Eu peço a esse Jesus, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que toque na consciência dos nossos políticos, para que eles possam entender que essas crianças precisam de proteção. Como dói na nossa alma saber que tudo isso que acontece com as nossas crianças não é uma história da carochinha, é fato. O egoísmo é terrível. E o que significa o egoísmo? O egoísmo é o fechamento do ser humano em si mesmo. É a idolatria do ter. O ser perde a sua essência. A desgraça da pedofilia precisa cair por terra. A fome precisa ser combatida. Ó Deus bondoso e todo-poderoso, toque na consciência dos nossos políticos. Há um valor elevadíssimo de dinheiro que é desviado dos cofres públicos. Agora veja, meu querido, veja, minha querida, de um lado você vê crianças morrendo, crianças sendo estupradas. De um outro lado, você vê um grupo muito alto de políticos que poderia investir na inteligência da polícia, investir para que a pedofilia, a desgraça da pedofilia pudesse ser combatido com mais vigor. É terrível. Falta empatia, falta sensibilidade. O ser humano, passo a passo, ele vai se coisificando. Às vezes, no meu silêncio, eu sinto a dor. A dor na alma em saber que as crianças poderiam ser vistas com mais carinho, com mais amor. Nós deveríamos entender que as crianças precisam ter investimento no campo da inteligência, investimento no campo das emoções. E por quê? Porque no futuro nós teremos jovens com as emoções estabilizadas. Se você fizer uma análise, você vai perceber que tem muitas crianças de 12, 13 anos que têm muitas marcas
do passado, de um passado recente. É aí que eu preciso me colocar de joelhos, erguer os meus braços em direção ao infinito e clamar a misericórdia de Deus sobre as nossas autoridades. Misericórdia, Jesus. Toque na consciência dos nossos políticos. Toque, meu mestre e redentor, na consciência daqueles que podem fazer alguma coisa e não fazem nada. Estão com os braços encruzados. Quantas associações, quantas pessoas que não estão se movimentando para levar o melhor para as crianças, em termos de alimentação. Quantas associações não acolhem as crianças? Mas nós deveríamos entender que nós poderíamos fazer muito mais. Se nós saíssemos um pouco da nossa bolha, se nós saíssemos da nossa redoma de vidro, se nós buscássemos combater a desgraça do egoísmo. O que significa o egoísmo? O egoísmo é o fechamento do ser humano em si mesmo. O egoísmo é a idolatria do ser. E quando o ser humano idolatra o ser, ele se coisifica. Quando o ser humano passa a ser narcisista, quando ele passa a olhar apenas para si, ele se coisifica. Ele se descaracteriza, ele perde a sua essência. Fechando esse vídeo, eu sempre faço questão de fechar com a frase de São Tomás de Aquino. Todos os vídeos que eu faço questão de fechar com a frase dele, que é muito linda. A frase dele é: quanto mais o ser humano se afasta de Deus, mais ele se aproxima do seu nada. Pense nisso e que o Senhor Deus abençoe a todos.